noite a todos e a todas. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa estar com todos essa noite. Bem, estava um pouco ansiosa para trabalhar nas palestras, me aproximar um pouco mais do Evangelho de Jesus. E aí ontem eu disse, não, vou para Emmanuel, vou para a coletânea de mensagem que Emmanuel faz o recorte do Evangelho e aí nos presenteia com reflexões muito profundas com uma frase. Então, ele tem essa enorme capacidade de pegar uma singela frase de Jesus e conseguir nos levar a uma reflexão muito profunda. E aí eu peguei o livro Fonte Viva, que fica comumente na cabeceira da minha cama, e fui olhar o índice com os títulos das mensagens, e a mensagem "Consegues ir?", fazendo essa pergunta, me chamou a atenção. E eu fui lá para a página, e a frase que Emmanuel escolheu, para problematizar foi justamente a que Jesus nos apresenta: "Vinde a mim". E o tema que ele escolheu para o título da sua mensagem é a pergunta que ele nos apresenta: "Consegues ir?". Eu disse, pronto, já está escolhido o tema da palestra de amanhã. E aí, quando fui ler por completo a mensagem, eu acho que vale para todos nós, assim, profundas reflexões. E ele nos leva justamente a refletir isso. O "vinde a mim" comumente se nos apresenta de forma muito consoladora. É a certeza que ele nos dá, justamente numa das passagens mais consoladoras do Evangelho, quando Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei". Eu acho que essa mensagem, em momentos de desespero, em momentos de provação, em momentos de dor, de dúvida, de desânimo, é aquela frase que nos tira do fundo do poço. Mas aí Emmanuel, que adora nos provocar, no sentido de nos inquietar diante das nossas acomodações espirituais, ele nos traz um revide. Jesus já lançou o convite. E nós estamos conseguindo ir até ele? E é a partir dessas observações que ele nos traz. Quando nos diz: "O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Contudo, se é fácil ouvir e repetir 'Vinde a mim' do Senhor, quão difícil é ir até Ele". E é a partir dessas reflexões que aí eu comecei a me inquietar, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer para ir até Ele? Quais são os passos que a gente precisa reflexionar em nossas vidas, a fim de que a gente possa trilhar e esse caminho seja um caminho possível de encontro? E há algumas observações Emmanuel nos faz a fim de que a gente esteja alerta. Porque todos nós sabemos que esse não é um percurso fácil, no sentido de que o encontro com a nossa divindade maior, e aí o encontro com essa representação maior que é Jesus Cristo, não é um caminho tão rápido, no sentido de que ele demanda de todos nós muita evolução, muito trabalho, muita dedicação e perseverança. E aí Emmanuel faz com que a gente se alerte para o que é que comumente nos impede de ir a esse encontro. Para que nós estejamos atentos que, apesar do Mestre nos apresentar um convite à consolação de todas as nossas dores e dificuldades, ele nos diz: "Espera aí que eu estou chegando até você". Ele nos convoca. É uma convocação que ele nos faz. Ele nos chama, esperando de nós a nossa contrapartida, que é a nossa ação, para que finalmente a gente possa selar esse encontro. E a Emmanuel nos faz refletir.
As palavras do Mestre se derramam como vitalizante bálsamo. Quem de nós não se sente aconchegado com essa esperança de ser consolados por Jesus? Mas ele acrescenta: entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Então, às vezes, o que muitas vezes impossibilita o nosso encontro com Jesus, mesmo sabendo que esse convite é um convite certo, é porque os nossos laços dessa conveniência imediatista, dessas ilusões, dos nossos apegos, dos nossos atavismos, dificulta que a gente possa caminhar ao encontro do Cristo. Ele ainda assevera: assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. E aí, num mundo desse, em que nós estamos testemunhando tanta violência, tanta reversão de valores, tantas situações complicadas, dificultosas nas relações, não raro a gente se vê aprisionado pelo desânimo, fragilizados nas nossas crenças de que é possível, sim, construir um mundo novo. Nós nos assinalamos como os cristãos credores da Boa Nova, mas diante do cenário que se apresenta, rapidamente a gente deixa essa crença de lado e se abraça ao desespero, ao pessimismo. E nos debatemos nesse desânimo que, sinceramente, é um dos grandes algozes de nossa alma. Então, é muitas vezes esse sentimento que também dificulta o nosso encontro a esse convite divino. E aí, ele conclui na mensagem: todos os crentes registram o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Talvez essa seja a pergunta provocadora dessa noite que Emmanuel faz a todos nós. Que desde ontem ele vem me catucando e aí aproveitei o ensejo que eu digo que quando toda angústia chega à nossa alma, é bom a gente compartilhar, porque vai ver, tem outros tantos irmãos nessas mesmas expectativas, vivenciando esses mesmos sentimentos. E aí Emmanuel me provocou, né? Será que estamos, sim, conseguindo ir a esse encontro? E aí, lendo essa passagem, eu me lembrei de um conto de Amélia Rodrigues, que está no livro Primícias do Reino. Eu, particularmente, acho que já trabalhei esse conto em 3 palestras com temas diferentes. E, para essa, novamente, esse conto me veio à cabeça, que é quando a Amélia nos apresenta, de maneira muito poética e aprofundada, a passagem do mancebo rico, que é trabalhada no Evangelho. E aí eu comumente digo, assim, o que eu gosto muito de Amélia Rodrigues é que ela tem um dom de nos teletransportar para a época de Jesus e a gente conseguir vivenciar quase que na carne aquelas experiências. Eu digo que parece que ela estava ali nos bastidores do mundo espiritual, né, fazendo todo o registro da passagem de Jesus na Terra, e ela pega uma passagem simples do Evangelho e consegue aprofundar com riqueza de detalhes. E aí tem um versozinho do poeta Sallusto que diz o seguinte: essas coisas não aconteceram nunca, mas existiram sempre. Então, a sensação que eu tenho quando eu leio os contos de Amélia é que pode até ser que eles não tenham acontecido da forma como ela relatou. Mas eu, particularmente, acredito que sim. E aí as experiências que ela nos dá, a fim de que a gente possa refletir as passagens do Evangelho com mais profundidade, com riqueza de detalhes, para que a gente possa aprender nas minúcias. E aí eu queria ler esse trecho do Evangelho que está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 a 23. Quando ele relata: certa vez um jovem muito rico, ao ver Jesus,
caminhando ao lado de seus discípulos, correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e falou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Ninguém é bom senão um, que é só Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar a teu pai e a tua mãe. E o jovem falou: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus retruca: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí o trecho. Depois vem e segue-me. O jovem ficou muito triste porque era muito rico e afastou-se de cabeça baixa. Amélia pega esse trecho do Evangelho e vai aprofundá-lo nesse pequeno trecho em mais de 3 laudas quando ela escreve. Só para que vocês possam ter ideia da riqueza do detalhe. Não vou ler, o trecho todo, mas algumas partes fala da importância do que foi esse encontro para o jovem rico. E por que esse conto me chamou a atenção nesse contexto? Porque ele esse conto pode ser, essa passagem do Evangelho pode ser interpretada de diversas formas. Inclusive, eu acho que da outra vez que eu aproveitei na palestra foi quando eu estava trabalhando com o tema desigualdade das riquezas. Porque é a partir dessa passagem evangélica que vai sair aquela sentença que é muito conhecida, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, comumente, as interpretações dessa passagem são muito acentuadas com relação a essa questão da riqueza, do mau uso, do uso descuidado que nós podemos fazer com relação à riqueza. Mas aí a Amélia nos apresenta outras interpretações, um pouco mais profundas, a fim de que a gente possa refletir essa passagem. E a riqueza, e aí vale a pena todos vocês lerem. O nome do capítulo é Mancebo Rico, novamente repito, está no livro Primícias do Reino. A riqueza dessa passagem é porque a Amélia, ela vai relatar o drama moral e psicológico desse jovem. Porque quando a gente lê em Lucas, a gente vai ver só o seguinte: quando ele diz, o jovem ficou muito triste porque era rico e afastou-se de cabeça baixa. A Amélia vai nos apresentar o drama que foi essa conversa com Jesus. Porque lembre que no início da descrição, Jesus estava passando, o jovem correu em direção a ele, ajoelhou-se e foi lhe fazer uma pergunta. E não foi uma pergunta qualquer, foi uma pergunta existencial. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Ele não fez uma pergunta materialista. Ele não fez uma pergunta olhando para uma vida só. Ele fez a pergunta. Que é a pergunta que a nossa alma nos faz todo santo dia quando a gente se acorda. O que é que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus foi muito perspicaz, porque ele primeiro apresenta o cumprimento dos mandamentos, a necessidade de cumprir as regras, de cumprir a lei, de estar alinhado com as leis divinas. E aí ele disse, não, mas isso eu já cumpro, desde a juventude. E aí Jesus, que não é qualquer um, que faz um scanner de nossa alma, sabia qual era o apego do jovem rico. Porque Jesus é cirúrgico. Para ele, a encrenca poderia ser a riqueza, a juventude, a vaidade. Para nós, poderia ser outra coisa. E que se nós tivéssemos tido essa oportunidade de fazer essa pergunta cara a cara a Jesus, ele daria a resposta que seria essencial para as nossas vidas. E aí eu queria aproveitar o conto riquíssimo de Amélia para que a gente possa problematizar algumas questões muito ricas quando ela traz. E aí, particularmente, o que eu acho importante a gente refletir nesse encontro é que ele representa a possibilidade de encontro entre o homem e o grande homem, o Messias.
A mensagem final que Jesus coloca, quando ele diz, vá, vende teus bens, ele, vem e segue-me. Jesus conclui o diálogo com isso. É o momento do convite. E esse convite não é apenas para o mancebo rico, é para todos nós. O momento de encontro e o momento de decisão a partir desse encontro. Vamos lá às observações de Amélia. Quando ela nos diz, o momento era de profunda significação. O jovem sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a verdade e ele a encontrava agora. O apelo pairava vibrando ao derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos. O jovem tinha sede de paz. Enquanto repousava em leitos de madeira preciosa, se banquetava com repastos, cuidava do corpo com massagens de óleos raros, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz, faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Essa passagem é uma passagem interessante, só para contextualizar, o jovem estava indo para as competições em Cesareia. Ele tinha uma enorme habilidade com os jogos. E aí é nesse trajeto que ele se encontra com Jesus. Então ele estava destinado a ir para as competições, só para fazer essa observação. E aí o mais interessante é justamente que a Amélia vai relatar o drama e o impacto que foi esse encontro. Porque ele poderia simplesmente ter passado pelo Cristo, mas ele foi atraído para o encontro. E é a partir disso que começou a sua grande confrontação íntima. Ela continua. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoava como cascatas em desalinho no abismo do espírito. Interiormente, o jovem gritava, irei contigo, Senhor, mas hesitava sim, e a hora não comportava dubiedades. Donde o conhecia, indagava o jovem, procurando recordar com indizível esforço mental. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus olhos descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sobre violenta pulsação. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse. Eu acho esse momento muito significativo, que parece aquele momento que não é cena de novela da Globo, que as imagens falam muito mais do que as palavras. Eu fico só imaginando, experienciando esse relato de Amélia, como era depositar os nossos olhos nos olhos de Cristo. E ele sorri expressando o seu infinito amor por todos nós, dizendo que nos aguarda. E há tantos e tantos anos ele nos aguarda. E o jovem lutava por quebrar aquele topor que o imobilizava. E diz ao Senhor, permita-me primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. E Jesus disse, não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. E talvez seja essa convocação que Jesus nos faz nos dias de hoje. Nesses dias de grande transição, talvez esse é o nosso momento de grande encontro. É este o momento que ele está dizendo, não dá mais tempo.
Nesse momento de transição, a nossa hora é agora. Já perdemos muito tempo e ainda estamos a perder muito tempo com os jogos das ilusões mundanas, do materialismo, das nossas imperfeições que a gente teima em ainda condicionar. E Jesus assevera: renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Ele estava perturbado. E olha a interpretação que Amélia Rodrigues faz a essa passagem. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. Nós estamos nesse ponto de encontro, onde a horizontalidade das nossas paixões e imperfeições teimam em nos arrastar. E Jesus insistentemente nos convidando a sublimar para a verticalização do divino, que está em nós. Precisa só um pouco mais de desprendimento, de perseverança e de energia. O homem e o filho do homem se defrontavam. Vencendo o irresistível temor, continuou o jovem afortunado a dizer: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente. Jesus asseverou: dai-me a ti próprio e eu te oferecerei aventuras sem limites. Qual alto prêmio, que pesado tribuno, pensou o jovem desanimado. E é o que eu achei riquíssima dessa passagem, porque comumente quando a gente lê na passagem do Evangelho, a gente acha que o único apego que o jovem tinha era a riqueza. E a gente acha que só quem está complicado nessa vida é quem tem dinheiro e quem é rico. Qual é a interpretação que a Amélia nos faz refletir a partir disso? O apego não era só material. Porque quando ele diz, eu posso até distribuir minhas riquezas, dar os meus títulos, mas o que era que fazia os jovens se apegar e não a seguir a Jesus? E aí eu acho que nesse contexto, mesmo que a gente não tenha dinheiro nenhum, com certeza a gente tem algumas aproximações de apego que o mancebo rico tinha. Quando ele coloca, os bens poderiam ofertá-los sim, porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida, os caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os bajuladores, seria necessário renunciar a tudo isto. E aí eu particularmente me sinto profundamente enquadrada por essa interpretação de Amélia. Porque às vezes possa ser que a gente nem seja tão apegado aos bens materiais, conseguiria lidar com esses desapegos dessa ordem. Mas às vezes a gente é apegado ao orgulho, é a vaidade, é a ganância, é o egoísmo. E nisso, muitos de nós nos assemelhamos. E às vezes são estes desapegos que não nos permitem ir ao lugar do encontro. É isso que às vezes a gente não consegue cumprir a promessa que nós fizemos do convite de compromisso como servidores de Cristo. Porque é muito difícil a gente se desapegar dessas questões que estão muito mais vinculadas às nossas imperfeições morais do que às nossas imperfeições materiais. Então o rico não é só aquele que tem posses, por isso a dificuldade de entrar no reino dos céus. Mas é aquele que tem, de maneira avantajada, orgulho, soberbia, egoísmo, dificultando o seu ingresso no reino dos céus. E aí finalizamos, quando ela coloca o padecimento de Jesus, quando o mancebo rico, infelizmente, não o segue. E ela nos diz: acionado por estranho vigor, que dele se apossou repentinamente,
O jovem fitou o Messias, sereno e triste, balbuciando com voz apagada. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhadas em leves tons de amargura. E aí eu fico pensando que possivelmente é esse o sentimento que muitos de nós estamos depositando em Jesus. Porque possivelmente esse acerto antecipado nós o fizemos antes de reencarnarmos. Assumimos esse compromisso de trabalharmos essa existência para a nossa transformação, para o serviço no bem, para sermos efetivos servidores de Jesus. E aí tivemos a oportunidade de reencontrar, reacender em nós a compreensão, quando inclusive conhecemos a doutrina espírita, os seus princípios esclarecedores que nos falam do nosso compromisso, do porquê que estamos aqui. E mais uma vez o convite está sendo feito. E cabendo agora a todos nós a reflexão do que efetivamente estamos fazendo com esses talentos que nos foram ofertados e com compromisso. Então, aquela intuição que o mancebo tinha quando viu Jesus, que o reconheceu como amigo, que tinha essa sensação de familiaridade, nós também o temos. A diferença é que talvez não necessariamente a gente precise de um encontro tete-a-tete com Cristo. Não é suficiente, nem temos tamanha envergadura moral para isso, talvez. Mas, indiretamente, todos nós assumimos esse compromisso. A partir do alargamento da compreensão de que Jesus é o grande timoneiro dessa nau, que é o planeta Terra. A partir da compreensão que Ele, sim, é o grande administrador de nossas almas, que está lá afiançando perante Deus Todo-Poderoso o compromisso com todas as suas ovelhas. Ele é o nosso grande afiador. Então, diante desse compromisso, a gente precisa refletir como está sendo a nossa contrapartida frente a esse compromisso que nós abraçamos com Jesus. Se a gente vai resvalar no desânimo, se a gente vai resvalar na rebeldia, se a gente ainda vai ficar, nesse milindre de estar analisando a nossa vida sobre o pior viés, apesar de momentos tortuosos que todos nós estamos passando, porque a grande transição requer de nós essas vivências, nós precisamos sim analisar isso de maneira mais profunda a respeito de que resposta nós estamos apresentando ao mundo diante desses dias tão tormentosos. Precisamos apresentar ao mundo respostas de bom ânimo, porque enquanto trabalhadores do Cristo, não nos cabe andar de cabeça cabisbaixa, amedrontada, achando que esse mundo não tem salvação, não tem esperança. Então, precisamos, sim, recolher, nos soerguer, diante dessas dificuldades, para, a partir disso, a gente ganhar um prumo e conseguir estabelecer a caminhada de encontro com o nosso Messias. Ainda no livro Fonte Viva, assim, quando eu cheguei no livro, nessa mensagem de Emmanuel, eu digo, eu não vou mais sair desse livro, vou atender boa parte das reflexões da palestra de hoje, só tendo como fonte justamente o livro Fonte Viva. E aí, numa outra mensagem de Emmanuel, cujo tema é Ergamo-nos, ele traz a seguinte passagem do Evangelho que está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E uma das observações que eu recortei dessa mensagem, eu acho que fala muito profundamente a todos nós, quando ele nos diz: quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos? Quantos de nós,
descemos voluntariamente ao abismo e de lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos do Todo-Poderoso que se faça presente ao nosso lado através dos mensageiros divinos, a fim de que nossos caprichos sejam atendidos. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Então não adianta a gente se complicar, depois cruzar os braços e pedir a ajuda divina. Precisamos dar a nossa cota de boa vontade, de trabalho, de dedicação. É esse o convite que nos é feito. Literalmente, a irmã está dizendo, deixe de reclamar, de achar que a divindade superior vai estar atendendo capricho mesquinho da nossa parte. Reflexionemos de maneira profunda quais são os objetivos essenciais da nossa vida. E a partir disso nós teremos a resposta. E o que é que ele diz? Levantem-se. Aperfeiçoamento pede esforço. Precisamos dar a nossa cota de trabalho, as nossas melhores energias, o nosso melhor empenho, a nossa melhor força e todo o otimismo que a gente é capaz de produzir. Porque se somos efetivamente servidores de Cristo, em dias de escuridão, devemos e temos a completa obrigação de sermos luzes nas trevas. Se queremos ser representantes do Senhor, é esse o nosso papel. E não depositar ainda mais luz, ainda mais lodo nesse lamaçal. E aí, mais uma vez, fui provocada por outra mensagem do Emmanuel, quando ele nos convoca a que a gente possa atender ao bem, trazendo a seguinte passagem do Evangelho, quando Jesus nos diz: em verdade vos digo, que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. E aí essa é uma convocação à solidariedade. Essa é uma convocação ao serviço no bem. Nós temos duplo compromisso na nossa estrada existencial. É o compromisso da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Esse é o trabalho que todos nós temos para com o aperfeiçoamento da nossa própria alma. E o outro compromisso, que não vai haver transformação, evolução espiritual, sem serviço. Por isso que Kardec coloca de maneira muito sábia, fora da caridade não há salvação. Não adianta só autodescobrimento, não adianta uma transformação moral, numa fé inoperante. Nós precisamos transformar a nossa iluminação para a iluminação também dos nossos irmãos, porque essa estrada é uma estrada de mão dupla. E aí ele nos faz refletir que em todas as circunstâncias do apostolado de Jesus, ele procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então, o cristão que é verdadeiramente cristão não está etiquetado com o código de católico, espírita, evangélico, budista. Não está etiquetado. Esse rótulo não nos garante, mas sim o exercício da bondade humana. E ele completa: Jesus não se comprometeu com os que os combatessem em seu nome. Aí eu fico imaginando, nesse cenário que particularmente o nosso Brasil está vivendo hoje, com tanta dissidência, com tanta intolerância religiosa, nós estamos vivendo um momento ímpar. O nosso país, no cenário mundial, sempre foi a representação, o exemplo de tolerância religiosa, de comunhão de vários credos, sincretismo religioso. Sempre nós somos referendados, né? Não é à toa que quando a gente lê, né, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente entende, porque aqui
foi escolhido como espaço de perpetuação dessa pátria espiritual, de disseminação de valores espirituais para a humanidade. Aí, de repente, estamos hoje vivendo um cenário de profunda intolerância religiosa, intolerância com relação às diferenças de raça, de cor, de orientação sexual. E aí, quando eu me pego lendo essa passagem de Emmanuel, completamente atual para os dias de hoje, quando ele nos diz: Jesus não se comprometeu com os que os combatessem em seu nome, com os que os humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Isso é o que nos caracteriza efetivamente como cristão. Isso é que nos coloca no patamar garimpado como aqueles de servidores de Cristo. É a maneira como nós iremos nos relacionar com os nossos irmãos, quais são os gestos e as práticas que nós estaremos construindo em nossas relações. E, finalizando, a última mensagem trabalhada por Emmanuel nesse livro que escolhemos, justamente uma passagem que eu acho que fala profundamente às nossas almas, no sentido de que a gente possa compreender que mesmo que Jesus seja, que nós temos plena convicção que o é, o governador dessa terra, mesmo que saibamos o quão poderoso Ele é, Ele não abre mão da nossa parceria para a glorificação desse mundo. Ele pode até ter poder suficiente para isso, mas Ele é um profundo respeitador das leis divinas. Não vai afetar o nosso livre-arbítrio, não vai fazer a tarefa que é nossa. Então, nós precisamos construir essa parceria de encontro, porque da mesma forma que nós precisamos e muito do Cristo, o Cristo também precisa muito de todos nós. E aí o nome da mensagem chama-se Cristo e Nós. E a passagem do Evangelho está em Atos 9, versículo 10, quando diz: E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Emmanuel problematiza a partir dessa passagem dizendo: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. A redenção do mundo partirá da redenção de nossas almas. Precisamos assumir o papel de coparticipantes responsáveis pela grande transformação. Mesmo sabendo que estamos sim recebendo a ajuda do mais alto, que o mundo espiritual está todo mobilizado nessa fase de transição planetária, a espiritualidade ainda mais está contando com a nossa boa vontade. Emmanuel ainda assevera: o mestre, para estender a sublimidade do programa Salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração. Ele não trabalhou de forma segregária. Ele nos delegou esse grande exemplo. E não é porque ele não conseguisse, não. É para que isso servisse para todos nós de exemplo, a fim de que possamos seguir, que é com a preocupação com o avanço da coletividade que nós iremos alcançar a nossa grande redenção. Ninguém vai fazer esse percurso sozinho. Não vai haver evolução espiritual autista, cada qual no mundo particular. Essa evolução é uma evolução também das coletividades. E ele coloca: ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo.
ele justamente pede, convoca para que Ananias seja instrumento do seu auxílio a Paulo de Tarso. Por que razão Jesus se preocupa em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. E as mensagens que ele nos convoca: ide e pregai. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Esse é o compromisso que devemos abraçar com Cristo e talvez seja um dos percursos que caberá a cada um de nós, diante do convite, vinde a mim, podemos nós reagaçarmos as nossas mangas, abraçarmos o trabalho e, a partir disso, conseguirmos ir até o nosso Mestre Jesus. Que todos nós precisamos utilizar o nosso tempo, otimizar as nossas energias. Não cabe mais a gente estar perdendo tempo com futilidade, sendo multiplicadores de rebeldia, de revolta, de intolerância, de pessimismo. Caberá nessa hora tão fundamental para as nossas almas, que possamos dar as nossas mãos num compromisso com o Mestre Jesus. E para finalizar, encontrei uma poesia linda de Maria Dolores, nunca mais tinha trazido Maria Dolores para a finalização da palestra, mas eu acho que casa justamente esse compromisso que precisamos ter com o nosso Mestre, de doação do nosso tempo para a seara do Senhor. O nome da mensagem é Tempo em Nós. Enquanto o tempo segue renovando os quadros da existência a que se atrela, indagas muita vez, alma querida e bela, como vencer na prova a que te agride. De tudo quanto aprendo ante as lições do mundo, dar-me a estrada na luta a que me vejo exposta, 4 verbos distintos por resposta: amar e compreender, trabalhar e servir. A própria natureza é um livro aberto. Se inquirisses o sol no firmamento, como brilhar sem pausa, firme e atento, nutrindo o mundo sem se consumir, ele de certo te responderia que o Senhor lhe traçou por alta obrigação cumprir as leis da vida, tais quais são: amar e compreender, trabalhar e servir. Interroguei um dia a roseira podada, já que se lhe furtava o véu das rosas, as pancadas e injúrias espantosas, como devia a pobre reflorir. Ela, porém, me disse, humilde e crente: enriquecer a terra é o meu dever, e se quero evoluir, necessito aprender, amar e compreender, trabalhar e servir. Vejo tratores retalhando o solo, dinamites na serra, a parti-la de todo, fontes varando tremedais de lodo, árvores venerandas a cair. E se busco entender a dor do campo, nesses despojamentos que pesquiso, cada elemento fala que é preciso amar e compreender, trabalhar e servir. Assim também, alma fraterna e boa, se trazes sobre o tempo aflições e problemas, constrói, age, confia, crer, não temas, e resguarda no peito o anseio do porvir. Por mais sofras, não pares, segue à frente, enquanto cada dia surge e avança. Eis que o céu nos repete
através da esperança, amar e compreender, trabalhar e servir. Muita paz a todos.